Olá, eu sou a Ana Venturini. Eu sou o Felipe de Paula. E eu sou o Pedro Ancel. E este é o terceiro episódio da terceira temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Nessa temporada, o assunto é vigilância e vigilantismo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre quem são as pessoas vigiadas e como as tecnologias de vigilância têm se reinventado ao longo dos anos. Nossos entrevistados são o Pablo Nunes, doutor em Ciência Política e coordenador adjunto do CESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, e o Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Como a gente vem dizendo desde o primeiro episódio, a vigilância não é uma ideia nova. As técnicas de vigilância existem há muito tempo, só que elas têm evoluído à medida que a tecnologia avança. Pois é, Felipe. E a vigilância pode ocorrer em espaços públicos, em espaços institucionalizados pensados para o controle de pessoas e também nas redes sociais. É lugar pra caramba. Mas vamos começar pensando nos espaços institucionalizados. No século XVIII, o filósofo inglês Jeremy Bentham pensou em uma arquitetura de prisão conhecida como panoptismo. A ilustração dessa ideia ficou bastante conhecida. Você já deve ter visto em alguma aula de filosofia na escola. Nela, as celas da prisão formam um círculo em torno de uma grande torre. E nessa torre fica um guarda, num ângulo que ele não consegue ser visto pelos presos. Dessa forma, os presos são vigiados o tempo todo, sem observar o vigia. Apesar de algumas prisões nos Estados Unidos seguirem parcialmente esse conceito, o modelo de Jeremy Bentham nunca chegou a ser totalmente implementado. Mas o panóptico, que nos remete à ideia de visão total, é muito estudado em várias áreas. O estudo mais famoso foi feito pelo filósofo francês Michel Foucault, que estudou as prisões da sociedade moderna. Foucault mostra como o modelo de panoptismo se traduz em uma obsessão pela visibilidade total e acabou influenciando fábricas, escolas e outras instituições com esse conceito de vigilância permanente. Você deve estar se perguntando, escolas? Sim, o modelo de escola que temos na maior parte do mundo é aquele em que o professor fica na frente da sala, às vezes em um patamar mais elevado, o que permite com que ele tenha uma visão completa da sala. Trazendo para os dias atuais e para os espaços públicos, o panoptismo está presente nos modelos de cidades vigiadas. Está na ideia de que a segurança das pessoas depende da vigilância por câmeras, por exemplo. E isso vale não só para as câmeras de segurança nas ruas e prédios, mas também para as câmeras dos nossos celulares, que podem registrar fatos e situações do nosso dia a dia. Mas guarda esse tópico para depois, que sobre vigilância pelos indivíduos, a gente vai falar daqui a alguns episódios, quando o assunto for o vigilantismo propriamente dito. Voltando para os espaços públicos, o grau de vigilância tem um recorte territorial muito marcado. Dependendo do local onde a pessoa mora, e a partir do momento em que ela pisa fora de casa, ela já está sendo monitorada por câmeras, no corredor do seu prédio, no elevador, na garagem, nas ruas e no trabalho. E na maioria das vezes, isso acontece sem que a gente perceba. São olhos onipresentes que vigiam nossas vidas. O Pablo Nunes trouxe pra gente os casos de bairros negros nos Estados Unidos, que são mais vigiados, e também o exemplo do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, cuja vigilância tem um objetivo específico: barrar a entrada de determinadas pessoas e grupos. Vigilância não é uma coisa nova, né? A gente, quando foi olhar as características da expansão de câmeras de vídeo monitoramento, também com o uso de reconhecimento facial, a gente encontrou alguns padrões que remetem muito a uma história já conhecida do Rio de Janeiro, né? Não só na forma pela qual essas câmeras de vigilância são utilizadas para vigiar um certo tipo de pessoa, né? Com alguns resultados graves, né, para os direitos dessas pessoas, mas também a forma pela qual essas câmeras são distribuídas no espaço, né? A vigilância nos espaços públicos e a vigilância nesses espaços institucionalizados, né? No caso dos espaços públicos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, a gente encontrou um padrão muito diferente do que a gente tinha conhecimento do cenário internacional. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente conhece várias iniciativas de reconhecimento facial, de vigilância em bairros negros, em prédios, né, em condomínios populares, inclusive câmeras instaladas nas portarias, né, para fazer o controle de quem entra e quem sai daqueles espaços. E praticamente boa parte do início, né, do emprego do reconhecimento facial foi feito como um teste nesses ambientes, como uma forma de controlar e manter, né, aquelas pessoas ali vigiadas e dentro dos seus
espaços, né, das suas áreas, dos seus condomínios, etc. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em específico, é o contrário. A gente tem Copacabana, que é exatamente o bairro mais famoso, mais conhecido, mais turístico da cidade, um dos mais ricos, que é controlado, que é circundado, né, por essas câmeras de reconhecimento facial, como uma forma mesmo de fazer uma barreira, né, para determinadas pessoas não entrarem. Isso, como eu disse anteriormente, não é novo, né? O Rio de Janeiro, em Copacabana em específico, há décadas que se faz um controle, fazem barreiras policiais mesmo para controlar pessoas que entram naquele bairro. Inclusive, algumas linhas de ônibus específicos vindos da Zona Norte, de áreas de periferia, eram proibidos de circular ou eram parados pela polícia. Então, no caso aqui do Brasil, em relação ao emprego desse tipo de vigilância nos espaços públicos, né, mais detidamente com relação ao reconhecimento facial, a gente tem um processo mais de proteção de determinadas áreas do que necessariamente supervigilância em bairros periféricos. Hoje, novas tecnologias têm sido utilizadas para realizar o monitoramento das pessoas. Uma delas é justamente o reconhecimento facial. O reconhecimento facial é uma tecnologia desenvolvida para identificar uma pessoa por meio de uma imagem ou de um vídeo. A tecnologia funciona com a submissão de imagens a algoritmos computacionais para identificar dezenas de pontos únicos na face de cada pessoa e, depois, cruzá-las com um banco prévio de dados. Assim, quando alguém passa por uma câmera, os algoritmos buscam muito rapidamente os mesmos pontos faciais contidos em cada imagem salva no banco de dados. Sistemas de reconhecimento facial já existem há décadas, mas o uso deles se tornou mais intenso nos últimos anos. Sabe aqueles aplicativos que ficaram famosos nos últimos anos e aplicam filtros para mostrar como você ficaria mais velho ou bebê? Eles também usam essa tecnologia. Nós tivemos um caso recente de uso de reconhecimento facial para fins de propaganda em uma linha de metrô em São Paulo. O Pedro vai nos contar o que aconteceu. Em maio de 2021, a Justiça de São Paulo condenou a empresa Via 4, concessionária da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, pela coleta irregular e sem consentimento de dados de reconhecimento facial dos usuários do metrô. A ação civil pública foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2018, questionando o uso da nova tecnologia que consistia em uma câmera com sensor que reconhecia a presença humana e realizava a identificação de emoções, gênero e faixa etária dos usuários. A decisão afirma que o reconhecimento facial ou mera detecção facial esbarram no conceito de dado biométrico, considerado sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados. A Justiça determinou que a empresa suspendesse a coleta massiva de quaisquer dados dos usuários por meio das câmeras ou outros dispositivos instalados na linha 4 amarela do metrô, além de pagar uma indenização no valor de R$100 mil. O Pablo comentou sobre esse caso e sobre os aplicativos com a gente. Vigilância do setor privado é algo, arrisco a dizer, quase mais frequente do que a vigilância pelo Estado. Já existe há muito tempo, né? E, de certa forma, meio que é espalhado, né? Não só, por exemplo, com o PicPay, que ficou agora famoso depois do Big Brother, né? A verificação ali da conta por meio do reconhecimento facial, né? Que acontece em muitos casos, não só na PicPay, mas na Uber também, né? A gente tem esse tipo de coleta de informação e outros aplicativos de mobilidade, também outros aplicativos financeiros, né? Mas eu falei mais da PicPay porque eu acho que contribuiu, de certa forma, para manter essa mistificação com relação ao reconhecimento facial, né? Ou seja, ali você bota a sua carinha, reconheceu, eba, ganhei o dinheiro e tudo mais. Eu acho que a gente vai ainda ter muita dificuldade para desfazer essa ideia de reconhecimento facial, uma vez que está mediatizado, né? Esse uso benéfico ali, né? No caso do Big Brother Brasil. Mas outro caso também muito específico, e aí também caso recente, é a condenação da Via 4, né, a operadora do metrô aí de São Paulo, da linha 4, que fazia reconhecimento facial para verificar como os passageiros ali reagiam em relação a determinados conteúdos de merchandising, né, de propaganda. É óbvio que a gente tem uma violação clara aí de dados pessoais, né? Uma vez que as pessoas não sabiam que estavam com seus rostos sendo capturados e muito menos, né, que essa informação seria utilizada para fazer depois propaganda com relação a determinado produto. Ou seja, trata-se de um uso da tecnologia para fins preditivos e puramente comerciais. O Rafael Zanata trouxe essa questão do uso da tecnologia para modular comportamentos. O setor privado, hoje, a capacidade de vigilância dele é muito maior do que a do Estado, especialmente no setor de tecnologia, das grandes empresas de tecnologia, sem dúvidas, né? Hoje, a literatura que trata do assunto, né, por exemplo, tem livros que são best-sellers, né, como o do Harari, né, sobre
Homo Deus, tem o livro da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância. Tem outros livros que vendem muito bem e que explicam qual é a capacidade do setor privado de fazer análise preditiva e não só vigiar pelo que aconteceu, mas fazer uma vigilância para o futuro, digamos assim, fazer uma análise de modificação do nosso comportamento, de nos induzir, né? Como diz o Zuboff, não é só uma palavra de vigilância, é também uma arquitetura de modulação do nosso comportamento. É um nudge, é um push, é um empurrãozinho, é uma arquitetura de sistemas que te conduza a agir de certo modo. Em várias cidades brasileiras e em outros países, câmeras de reconhecimento facial têm sido instaladas nas ruas para identificar suspeitos de crimes. Suspeito trajando camisa cinza. Nós temos um banco de dados de aproximadamente 60 mil fotos, onde nós inserimos aí pessoas com mandados de prisão. O que é bastante interessante para a área policial é a obtenção de inteligências através das imagens para uma intervenção futura. Então, mesmo que não haja um mandado de prisão, você já consegue identificar mais ou menos o caminho que esse suspeito vem fazendo ao longo do tempo. Que o suspeito costuma fazer, como também os veículos que estão sendo utilizados pela prática do crime. Na República Tcheca, por exemplo, as câmeras de reconhecimento facial na vigilância já resultaram em pelo menos 160 detenções no aeroporto de Praga desde 2018. No Brasil, Salvador, na Bahia, implementou um sistema de reconhecimento facial. Funciona da seguinte maneira: o rosto de cada pessoa que anda nas ruas é filmado e comparado a uma base de dados com as fichas criminais do estado da Bahia. Se o sistema identifica uma pessoa procurada por um crime, a pessoa é abordada por policiais e pode ser presa na hora. Só que o reconhecimento facial feito pelos softwares utiliza inteligência artificial e machine learning. E como nós falamos no primeiro episódio, a inteligência artificial depende de programação humana prévia. E essa programação humana está sujeita a muitos vieses, o que pode potencializar a ocorrência de discriminações, principalmente de cunho racial. O Pedro trouxe um caso pra gente. Um erro causado pela tecnologia de reconhecimento facial usada pela Polícia Militar no bairro de Copacabana ganhou as páginas de jornais em seu segundo dia de funcionamento. O caso aconteceu em meados de 2019, quando uma mulher que estava sentada na calçada de uma das principais avenidas do bairro foi abordada por policiais militares e levada à delegacia para prestar depoimento sob suspeita de ter cometido um assassinato. A mulher, que era moradora de Copacabana, foi confundida pelo sistema de vigilância da PM com uma foragida da justiça acusada de praticar um homicídio seguido de ocultação de cadáver. A confusão só foi desfeita na delegacia quando os policiais averiguaram que a pessoa que foi de fato acusada de cometer os crimes já estava presa há 4 anos. Mas o problema da reprodução dos vieses sociais não está apenas na programação dos algoritmos. O software também depende de bancos de dados para funcionar, e se eles não forem representativos daquela população, também podem gerar efeitos bastante problemáticos. É o que nos lembrou o Pablo Nunes. A gente sabe que esses mecanismos, esses algoritmos de reconhecimento facial, eles são criados com treinamento em banco de dados, que são banco de dados de um rosto de pessoas brancas, né? Já é conhecidíssimo, já foi feito várias auditorias de vários algoritmos de reconhecimento facial mostrando que eles erram muito mais em reconhecer corpos e rostos negros, principalmente de mulheres negras, né? Também asiáticos, do que pessoas brancas. Então, esse é um cenário que permite com que vários erros possam acontecer sucessivamente. E aqui no Brasil, mais ainda, né? Haja visto que a gente está num país que a maioria da população é negra, né? Ou seja, muito mais chances de haver erros acontecendo. No caso de Copacabana, nos primeiros 10 dias, né, que teve o projeto, 3 milhões de faces foram capturadas pelo sistema e menos de 3 mil matches ocorreram. E desses matches, um número muito menor foram de prisões efetuadas. Acho que a gente conseguiu monitorar, 90% eram pessoas negras e presas por crimes de pequena gravidade, né, sem violência, como pequeno tráfico de drogas e furtos. Então, existem esses 2 elementos que operam de maneira clara no que se refere a esse foco na população negra e que, no fim das contas, acaba reforçando um perfil que a gente já conhece, né? Se a gente olha o perfil das pessoas que foram presas por reconhecimento facial em 2019, ela é basicamente o perfil da população carcerária que hoje está nas prisões brasileiras. Por mais que essa tecnologia muitas das vezes seja dita, né, como quase que a solução para o problema do racismo nas corporações policiais, a gente já tem visto que, na verdade, é uma atualização do racismo dentro do policiamento aqui no Brasil.
O Banco Nacional de Procurados, que a Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro utilizou para ser o banco aplicado ao reconhecimento facial, ou seja, aquelas pessoas ali naquele banco seriam as procuradas pelas câmeras de reconhecimento facial, ele estava desatualizado. E eles sabiam que estava desatualizado. E eles usaram mesmo assim. Resultou em que no segundo dia uma pessoa foi presa de forma errônea, foi confundida com uma procurada da justiça, só que essa procurada já estava presa há 4 anos. Além do viés racial na programação e na escolha dos bancos de dados, essa questão também está presente nos locais em que essas tecnologias são utilizadas. Pesquisadores e ativistas têm mostrado que a vigilância é mais recorrente em lugares mais vulneráveis, em bairros nobres que desejam se proteger e em transportes públicos usados, em sua maioria, pela parcela mais pobre da população. O Rafael Zanata conversou sobre isso com a gente e lembrou que o viés está presente tanto nos locais como nos tipos de crimes que são analisados. É claro que existe um viés racial, é notório que existe um viés racial, especialmente nas novas propostas de uso de tecnologia com essa abordagem criminal. Por exemplo, a polêmica renovação do parque de câmeras da linha vermelha do metrô de São Paulo, no contrato de 58 milhões de reais, que foi contestado pela Defensoria Pública de São Paulo, pelo IDEC, artigo 19, várias ONGs. O que é a proposta deles? Queremos fazer análise preditiva de crimes dentro do metrô. Queremos cruzar banco de dados de pessoas já condenadas ou procuradas pela justiça e queremos também impedir que novos crimes aconteçam dentro dessas áreas públicas, por assim dizer, E quando você olha para o detalhe, primeiro tem um pressuposto que é, quando você identifica qual é a base cruzada, que base de dados é essa de condenação? Como é que ela se constitui? Qual que é a natureza dos crimes que estão ali estruturando essa base de dados? São, em sua maioria, crimes patrimoniais. E, em sua maioria, são crimes patrimoniais no qual a população negra está amplamente mais presente do que outros. Então, tem um primeiro problema aí que é, a natureza do crime não é o crime no qual a classe média alta ou os brancos cometem. Isso é uma questão que o debate racial coloca muito claramente, São os crimes que os negros estão acometidos no sentido de catalogados e identificados. Tráfico de droga, venda de pequenas quantidades ínfimas, ou tentativas de roubo, etc. Isso gera a base de dados pela qual depois se persegue a pessoa no metrô. O segundo ponto, que eu acho crucial também, é a seletividade de onde implementar a tecnologia. Eles não estão querendo colocar reconhecimento facial para identificação de criminosos na entrada de bancos privados na Faria Lima. Eles querem colocar as câmeras dentro do metrô, da linha vermelha, onde a população precisa usar. Então tem um critério de seleção que é justamente onde essa classe está para estar submetida a essa tecnologia. Além desses dois problemas, aí tem uma discussão que é feita com muita qualidade por ONGs americanas como Algorithm Justice, por ativistas lá fora e no Brasil também, que tem produzido muito sobre problemas raciais no reconhecimento facial, que é justamente a pobreza da acurácia no uso dessas tecnologias, os graves erros de vieses e de falso positivo, que levam a uma conduta extremamente abusiva do Estado, do aparato policial, parando as pessoas que estão indo trabalhar ou, enfim, gerando N problemas com falsos positivos e gerando uma violação inesquecível para essas pessoas. Imagina a dor de estar indo trabalhar e ser parado por um policial que disparou no celular dele a informação de que você era alguém condenado e você é levado para um canto para conversar, depois para uma delegacia, perde seu dia de trabalho, enfrenta uma série de problemas. E isso está acontecendo no Brasil, com o uso experimental dessas tecnologias. Apesar desses porém já serem conhecidos, muitos argumentam que o uso da tecnologia pelas polícias serviria exatamente para acabar com o viés racial dos policiais. Mas será que isso é possível? O Pablo nos lembra que os algoritmos não são neutros. A gente conhece de maneira muito clara, vários estudos já foram produzidos, tem, enfim, núcleos de pesquisa que se dedicam ao tema há anos, há décadas, com relação à forma pela qual as polícias operam, de maneira racista no seu dia a dia. E aí eu acho que é um pouco do desconhecimento também e, de certa forma, uma certa mistificação com relação à tecnologia. Essas pessoas creem que os algoritmos eles seriam uma forma de retirar esse componente humano do racismo, que seria exatamente o principal foco dessa forma de policiamento, dessa forma de vigilância dos corpos negros. A gente sabe, os algoritmos eles não saem, e não brotam da terra, não vêm do céu, eles são construídos por pessoas e são alimentados com dados. E dados são história. Não há como a gente ter esse apartamento desse tipo de tecnologia
do que a sociedade em si. Por mais que a gente esteja discutindo isso, né, e esteja tentando ampliar esse debate, é muito comum que as pessoas considerem que algoritmos eles fazem só uma fórmula matemática, eles calculam a probabilidade de X ser a pessoa procurada no banco de dados e pronto. Os objetivos que a gente tem perseguido é exatamente esse, né? Como é que a gente começa a desmistificar esses algoritmos e essas tecnologias que para muita gente são isentas e são completamente objetivas, né? A gente sabe que não são. E isso não é incomum dentro da área de segurança pública. Por conta desses riscos e discussões, há países e estados que acabaram aprovando leis banindo o uso do reconhecimento facial. Nos Estados Unidos, depois de uma pesquisa do MIT demonstrar que o reconhecimento facial em pessoas negras tem alta margem de erro, o debate se intensificou. Em 2019, as cidades de São Francisco e Boston aprovaram leis banindo o uso de tecnologias de reconhecimento facial pela polícia, decisão que já foi seguida por outras cidades do país. Na França e na Suécia, tribunais e autoridades de proteção de dados se manifestaram contra o uso de reconhecimento facial para controlar o acesso e a frequência em escolas. Essas medidas são consideradas desproporcionais e o uso da tecnologia viola normas de proteção de dados, já que os estudantes não são capazes de consentir livremente. No caso das empresas privadas que fazem uso dessas tecnologias, como o metrô, apesar do seu uso ser cada vez mais intenso, já temos leis no Brasil estabelecendo como isso pode ou não pode ser feito, como é o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, se uma empresa faz um uso inadequado desses dados, podemos acionar o Poder Judiciário para ter nossos direitos garantidos. O ponto é que essas tecnologias também são cada vez mais utilizadas na área de segurança pública. E como vamos ver, nesse caso não temos leis ou mesmo protocolos básicos regulando a montagem dos bancos, a coleta das imagens e o uso dessas informações pela polícia ou por outros órgãos de segurança. Nem há um mínimo de controle social que permita conhecer as regras de uso ou auditá-las. É como explica o Pablo. Com relação à lei, a gente tem uma questão complicada aqui no Brasil. Primeiro de tudo, né, a gente fez a expansão e o aumento vertiginoso de instrumentos de vigilância, principalmente de reconhecimento facial, nos últimos anos, principalmente em 2019, né, a gente tem todo o movimento de aquisição dessas câmeras pelos governos estaduais, com dinheiro, né, e incentivo do governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública. E a gente não tem um arcabouço legal muito claro sobre qual tipo de uso que se pode fazer com essas câmeras e essa informação coletada por essas câmeras. A gente tem, né, no ano passado, a aprovação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que no seu artigo 4 diz que a segurança pública não ficará sob o guarda-chuva da LGPD e que será feita legislação específica para a segurança pública. Então a gente está num cenário muito arriscado, né? A gente não tem nenhum tipo de normativa geral para controle desse uso de reconhecimento facial, de informações de redes sociais, a gente não tem. A gente tem algumas iniciativas no Distrito Federal, que já está um pouco avançado, agora aqui no Rio de Janeiro está se votando a criação de um Conselho Municipal de Proteção de Dados, mas que também não prevê questões relacionadas à segurança pública. Então a gente ainda está muito incipiente com relação às normativas, né, e regulações com relação ao uso de reconhecimento facial, principalmente por agentes públicos e o braço armado do Estado, mas no mesmo sentido a gente está num processo de expansão muito grande. Além do reconhecimento facial, também há outras tecnologias que são utilizadas na área de segurança pública e justiça criminal. O Pablo Nunes destacou, por exemplo, como as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e outras, têm sido utilizadas pelas polícias e também pelo Ministério Público em investigações criminais. A gente pode falar isso também com relação ao que aconteceu no Jacarezinho. O Jacarezinho, não sei se vocês tiveram acesso, mas uma peça do MP foi baseada quase que totalmente em registros das redes sociais das pessoas que foram mortas ou presas naquela operação, naquela chacina que aconteceu, né? Ou seja, a vigilância das redes sociais dessas pessoas, né, que foram mortas serviu como base mesmo para a fundamentação da denúncia do Ministério Público, que justificou aquela operação.
Não fiquei muito surpreso, mas confesso que me causou um certo estranhamento recebendo aquele material do MP. Eu não sabia que o Ministério Público, por exemplo, também estava se dedicando a esse tipo de vigilância de redes sociais, que é algo super comum na Europa, Estados Unidos, né? Já tem vários estudos sobre isso, mostrando, né, o quão frequente é utilizado esse tipo de vigilância, né, principalmente em cenários de manifestações. Também tem sido bastante comum que policiais, vigilantes privados ou mesmo terceiros circulem fotos de abordados em grupos de WhatsApp para saber se alguém procura aquele potencial suspeito. Isso é feito totalmente à margem da lei. E o monitoramento de redes sociais também tem sido muito utilizado para gerar perfis de pessoas que representam oposição a governos. Isso é bem grave, Felipe, e já aconteceu aqui no Brasil. Em 2020, tivemos um escândalo envolvendo o Ministério da Justiça e a elaboração de um relatório sigiloso com nomes, fotos e endereços das redes sociais de mais de 500 servidores públicos identificados como integrantes do movimento antifascismo e opositores do governo Jair Bolsonaro. O relatório foi feito pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, ligada ao Ministério da Justiça. Na época, o Ministério Público Federal pediu explicações ao governo sobre o relatório e afirmou que práticas semelhantes eram usadas na ditadura militar. Acho que esses são os casos mais graves que nós temos enfrentado hoje naquilo que a gente tem chamado de tecno-autoritarismo, né? Que não é só um problema do compartilhamento de dados de forma desviante, mas é um problema da ilicitude da criação da base de dados em si, né? Ou seja, o fato do Ministério da Justiça ter tido a oportunidade de circular internamente dossiês sobre policiais antifascistas ou servidores antifascistas, isso é uma criação de um tipo de dossiê que é ilícito por si. Não pode, isso não, é inconstitucional esse tipo de verificação de dados sensíveis de orientação política por um tipo de dossiê que não se presta a nenhuma política pública, né? Ele está completamente desamparado da sua base legal e de finalidade específica em política pública e que fere, né, muito notoriamente qualquer critério de razoabilidade porque aquilo seria necessário. Não é necessário. Aquilo, na verdade, só incrementa a capacidade estratégica do governo de agir de forma repressiva, né? Quem são, então, aqueles que a gente quer enfrentar, quem são aqueles que a gente quer monitorar como potenciais inimigos. Isso é um exemplo, né? E tem outros que são muito preocupantes. Ainda não há grandes evidências sobre como que a Secretaria de Comunicação do governo tem comprado serviços de monitoramento de redes sociais, né? Não ficou muito claro ainda qual é a extensão, né, desse tipo de monitoramento, se há outros, e se também esses dados circulam, ou se aquilo era por uma questão específica, pontual. Mas independentemente de ser específico ou pontual, o fato de ter existido já mostra um certo modus operandi, né? Uma certa cabeça, uma certa visão, por assim dizer, do governo, de que é papel dele identificar esses detratores e confrontá-los, né, publicamente. Outro uso de dados pelo governo federal que chama atenção é a construção do banco de dados de materiais genéticos de pessoas condenadas pela Justiça Criminal. A Lei 12.654, de 2012, inaugurou a possibilidade de realização da coleta de material genético e da criação de um banco cadastral de DNA de determinadas pessoas. Uma das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública é investir em ferramentas para agilizar a elucidação de crimes no Brasil. O resultado de um teste de DNA pode identificar ou inocentar suspeito de ter cometido crimes. O DNA é uma prova praticamente incontestável. É uma prova muito robusta e muito bem aceita nos tribunais. A tecnologia de exames de DNA e bancos de perfis genéticos é utilizada em todos os países envolvidos e é considerada uma ferramenta revolucionária na investigação criminal, indispensável na investigação criminal moderna. O Banco Nacional de Perfis Genéticos é formado por um conjunto de laboratórios que são mantidos pelo Distrito Federal, estados e pela Polícia Federal. Há uma rede integrada de bancos de perfis genéticos que permite o intercâmbio de informações entre vários laboratórios. Essa rede possui um comitê gestor que é responsável pela elaboração de relatórios sobre a evolução do número de cadastros de DNA e pela obtenção de coincidências entre perfis genéticos. O banco possui duas finalidades específicas. Primeiro, permitir a identificação de pessoas desaparecidas. Segundo, contribuir para a elucidação de crimes. Os materiais genéticos são separados em listas cadastrais distintas de acordo com a sua finalidade. E não é permitido que um material coletado para fins de desaparecimento
seja usado para fins criminais. O banco de perfis genéticos ficou mais popular recentemente, já que o tema foi muito destacado na campanha de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 como uma forma de aumentar as condenações. Segundo dados do IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, no período de um ano, o número de amostras inseridas no banco saltou 288,7% entre novembro de 2018 e novembro de 2019. Quase 80% dos perfis cadastrados se destinam a fins criminais. O pacote anticrime idealizado pelo ex-ministro Sérgio Moro trouxe modificações para o cadastramento e funcionamento do banco, já que transformou a negativa do apenado em fornecer material genético em falta grave. Essa possibilidade é muito questionada por ser considerada incompatível com o direito à não incriminação previsto na Constituição Federal. Além disso, a coleta requer uma intervenção corporal, que pode ser incompatível com crenças religiosas. É ainda importante entender que o aumento do uso de novas tecnologias de vigilância e segurança não parte apenas de demandas do Estado. Tem como um de seus motores a própria iniciativa privada, ávida por vender novas tecnologias que supostamente auxiliariam o poder público nas atividades de segurança pública. O Rafael Zanata comentou sobre como essa ideia do banco genético e outras tecnologias de vigilância tem forte influência do mercado privado, que a todo momento tenta convencer o Estado a utilizar essas tecnologias e ferramentas. São os projetos de constituição de bancos de dados genéticos de condenados. E aí a ideia é você criar uma catalogação genética daqueles que foram condenados por crimes de alto potencial ofensivo ou crimes que chocam a sociedade, crimes de latrocínio com meios torpes ou estupro, ou enfim, outros tipos de crime, que também é muito fácil você jogar para a população brasileira essa ideia, né? Porque numa visão de mundo repressiva, né? Se tiver um plebiscito, é provável que a maioria da população brasileira vote que sim e diga que é preciso sim catalogar os estupradores e identificar geneticamente quem são, as suas origens, e não só deles, como também da família e de todo mundo que está em volta. E aí entra numa série de questões preocupantes, porque são questões mais técnicas desse debate, né? Mas, por exemplo, como é que se promove especificamente a coleta dessas informações numa cena de crime, uma discussão que está tendo hoje no Brasil, como é que você integra, né, a coleta na investigação com esse banco de dados genéticos e como que você combina essas bases de dados para outros fins. É uma espécie de mercado, também tem uma estrutura privada de suporte a isso, muito interessado em fazer avançar esses mecanismos de vigilância intensa, né, de condenados ou de quem está dentro da prisão, criando verdadeiramente um mercado de vigilância que pode ser prestado. Então, são agentes estatais que são mobilizados em feiras de negócios, em grandes eventos de tecnologia e segurança pública, em empresas que se dedicam a criar essas soluções, que ficam abordando, fazendo lobby, pressionando, né, precificando, tentando convencer o Estado a fazer essa utilização. Então, isso é algo que, felizmente, está sendo cada vez mais estudado no Brasil, né? Quem são esses atores? Que quantia é esse contrato? Quem precifica? Onde que eles circulam? Qual que é o aparato por trás que meio que legaliza, dá suporte a essas contratações? Dito tudo isso, fica a pergunta: será que a tecnologia pode ser benéfica e ajudar o setor de segurança pública e justiça criminal? Os nossos entrevistados trouxeram alguns exemplos positivos do uso de tecnologias nesse setor. O Rafael Zanata contou sobre uma ferramenta que está sendo utilizada na Holanda para identificar crianças que têm sofrido agressões. Por exemplo, existe um uso de cruzamento de bases de dados num projeto piloto em Amsterdã. Ele cruza o dado da criança que foi atendida no hospital a partir de uma lesão, uma dor de cabeça, um ombro inchado, com um monitoramento automático da performance dessa criança nas próximas 8 semanas na escola, para verificar se há um desempenho em declínio, e faz um monitoramento ativo também de potenciais denúncias, né, de agressão na região onde está aquela criança, de forma automática, né, e ele só gera o dado mesmo sobre a agressão quando ele consegue identificar que tem um match, ou seja, existe uma inferência possível entre aquele relato da criança no hospital, o mau desempenho escolar e questões denunciadas por vizinhos. E isso tem salvado vidas na Holanda, vidas de crianças espancadas. Isso é uma solução que nós deveríamos batalhar no Brasil? Claro que sim. Morre muita criança espancada no Brasil. Isso é um caso escandaloso, né? O caso do menino Henry, ele é emblemático porque ele mostra uma realidade. Tem gente que bate mesmo e tortura. E isso, evidentemente, que é um objetivo social. Usar tecnologia para mitigar isso. Outro debate relevante é o uso de câmeras nos uniformes dos policiais, as chamadas body cams, de forma a dar maior controle sobre as atividades da polícia.
Em junho de 2021, o governador do estado do Rio de Janeiro sancionou uma lei que determina a implantação de câmeras de vídeo e áudio em uniformes e aeronaves policiais. A aprovação gerou discussões, já que o governador Cláudio Castro vetou trechos importantes, como o que estabelecia prazos para a instalação dos equipamentos, o que determinava a disponibilização dos registros de áudio e vídeo no ato do registro de ocorrência, com o objetivo de atestar a inviolabilidade do material, bem como o trecho que garantiu acesso ao material a todo e qualquer cidadão envolvido diretamente na ação. Em resumo, dá para pensar em usos que irão efetivamente auxiliar na identificação de crimes e no controle da atividade policial, desde que limitados a estritos requisitos legais que precisam necessariamente existir. O Pablo Nunes também destacou que as tecnologias têm o potencial de auxiliar na organização das polícias e das suas atividades. Só que muitas das tecnologias adquiridas pelos estados acabam sendo subutilizadas por falta de treinamento e desconhecimento de uso, tornando-se verdadeiros elefantes brancos. Bom, com relação à tecnologia e segurança pública, eu acho que sim, eu acho que a tecnologia pode ajudar sim a segurança pública. Uma das coisas que me chama muita atenção é o fato do que acontece não só no Rio de Janeiro, mas em outras polícias. Tem esse investimento em tecnologias de ponta, com o uso de reconhecimento facial e tudo mais, ao mesmo tempo em que boa parte do controle de crimes que ocorrem na região, ali do batalhão de polícia ou da delegacia, é feito ainda de maneira quase que artesanal, com mapas, com tabelas e com registros em caneta e papel. Uma das coisas que foi muito importante para a segurança pública do Rio de Janeiro foram as delegacias legais, né, que foi o projeto pensado pelo Luiz Eduardo Soares e que, de certa forma, o grande avanço que se fez foi informatizar os registros criminais, que antes eram completamente registrados à mão. Algumas delegacias ainda, e batalhões de polícia, por exemplo, o controle de armas, né? O policial, quando sai do batalhão para o serviço, vai lá retirar sua arma, o controle é feito com papel. O controle de qual arma e qual número de munições ele está levando. Isso é um ambiente ali fértil para desvios, né, dessas armas e falta de controle no uso de munições. Então tem várias iniciativas que são super importantes e que precisam, né, que são necessárias para uma modernização das polícias. Então há esse fetiche pela tecnologia que é nova, pela tecnologia que faz algo que parece ser mágico e tudo mais, e vai se criando uma série de elefantes brancos, muitas das vezes, que são esses equipamentos que são comprados e não são utilizados. Por exemplo, teve uma iniciativa aqui no Rio de Janeiro que foi o chamado Ispigel, que era uma plataforma que fazia o georreferenciamento das ocorrências criminais, gerando mapas de calor para que os policiais alocassem as viaturas e os contingentes, né, policiais para essas áreas. É simplesmente uma plataforma que não é utilizada, porque não se teve a preocupação de fazer um processo, né, de formação dos policiais para utilizar aquela plataforma. Hoje é isso, né? No campus do Goitacazes, que é um batalhão que eu conheci, eles ainda faziam o controle desse tipo de crime, né, georreferenciado, por meios artesanais. Então, assim, tem várias frentes em que a tecnologia seria super importante para as polícias, que seria um avanço do ponto de vista da organização, das polícias. E o que poderia ser feito para garantir que o uso dessas tecnologias pelo Estado e pelas empresas respeite os direitos fundamentais previstos na Constituição? A aprovação de uma lei de proteção de dados específica para a segurança pública seria uma primeira possibilidade, já que ainda não temos legislação sobre o tema. Com isso, teríamos um debate nacional sobre o tema e o uso das tecnologias pelo braço armado do Estado teria que seguir parâmetros. Outra alternativa destacada pelos nossos entrevistados é o controle social do uso dessas tecnologias. Isso poderia ser feito com protocolos públicos de uso devidamente estabelecidos e com conselhos criados para monitorar seu uso e auditar os bancos de dados utilizados pelos softwares. É importante que seja aberto à sociedade civil fazer o controle dessas operações, né? É um erro a gente, enquanto sociedade, continuar achando que segurança pública é um caso de polícia. Na verdade, é de todos nós. A gente tem que fazer o controle e, de certa forma, incidir nessas políticas. Eu acho a ideia de conselhos que façam, né, o controle e o acompanhamento dessas políticas, eu acho que seria fundamental. Assim, seria a primeira coisa a se pensar antes de comprar e de começar a operar essas novas tecnologias
pelas polícias, né? Então, estados que possuem essa tecnologia sendo empregada, Bahia, Ceará, São Paulo, né, teve seus processos também nos municípios do interior. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem um uso pelas polícias que seja acompanhado de um comitê, de um conselho de segurança pública. A primeira coisa também, eu acho que é importante, né, por mais que não haja esse conselho, seria a cobrança da transparência. É algo muito difícil. As polícias já são conhecidas por falta de transparência, né, em todas as suas atribuições. Muitas delas, por exemplo, se hoje você quiser saber quantas operações policiais a Polícia Militar fez na semana passada no Rio de Janeiro e perguntar para as polícias, você não vai ter esse número. Elas simplesmente não têm esse controle. Outros dados, eles simplesmente negam, né? Então, por exemplo, o número de efetivo. Uma das coisas que é clara aqui no Rio de Janeiro é o quanto que o efetivo é distribuído de maneira desigual no território. E a gente, quando pergunta sobre isso, eles não dão as informações. Então, por exemplo, com relação ao reconhecimento facial, que seria básico de se conhecer, é exatamente qual é o tipo de banco de dados, de onde está vendo esse banco de dados, quais são os tipos de controles que esses bancos de dados estão sendo colocados, né? Qual tipo de transparência também na produção desses dados, se esses dados são auditados, né, e controlados e garantindo que eles são atualizados, mas também, além desses dados que vão alimentar, né, o reconhecimento facial, tem também o banco de dados que é formado pelas imagens capturadas, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o reconhecimento facial foi fruto de uma parceria público-privada da polícia com a Oi. Sempre, em qualquer lugar que eles falaram, né, a Polícia Militar falava sobre esse projeto, falava que não tinha nenhum ônus para os cofres públicos, né? Mas a gente sabe que não existe almoço grátis. Uma outra possibilidade já existente em muitos países é a criação de autoridades independentes responsáveis por controlar essas atividades de vigilância que são realizadas pelo Estado. Por exemplo, o Alan Westing, quando estava estudando esse problema dos grampos, no contexto macartista estadunidense e a expansão da capacidade de vigilância, a proposta que ele escreveu em 1955 era a criação de ele chamou de uma Watchdog Agency, né? Uma agência, cão de guarda, que pudesse fiscalizar os direitos fundamentais do cidadão na atuação estatal que envolvesse vigilância. Isso é interessante, a gente precisa ter uma autoridade garante de direitos fundamentais. É a ideia que se cria de uma autoridade independente de proteção de dados pessoais. E a OCDE abraça isso fortemente. A OCDE começa a desenvolver na década de 70 uma série de seminários sobre como equilibrar a política pública e inovação com proteção de dados pessoais, e a OCDE passa a defender esse modelo de DPAs, Data Protection Authorities. No que consiste esse modelo? Basicamente consiste na existência de uma carta de direitos nacional, então o cidadão precisa ter direitos sobre seus dados afirmados em lei federal, e ele precisa contar com uma autoridade que seja independente, não esteja ligada diretamente ao governo, para poder promover denúncias sobre o uso abusivo de dados. E essa autoridade independente tem que ser capaz de identificar as violações pelo próprio Estado, com uma capacidade sancionatória. Então, é isso que acontece em muitos países. Por exemplo, na Hungria teve um caso recente de problemas do fisco que utilizava dados excessivos, que teve uma multa da autoridade de dados. Você tem outros casos notórios na França, na Itália, outros países, na Argentina, no Uruguai também tem esse modelo, no qual se tenta exercer um controle sobre a atividade estatal relacionada a dados. No contexto latino-americano, a gente tem dois problemas grandes. O primeiro é a nossa incapacidade de promover uma autoridade efetivamente independente. Então, na Argentina isso é um problema, a autoridade está ainda bastante vinculada ao executivo. No Brasil ainda é um problema. A nossa recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que começou a funcionar em setembro, está fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, mas institucionalmente ela está vinculada ainda à Presidência da República. O segundo problema é um problema de escassez de recursos. As autoridades latino-americanas são muito pequenas ainda. Ao passo que, em outros países, tem acontecido um investimento bastante massivo de funcionários, né? Por exemplo, a CNIL, na França, completou 40 anos há pouco tempo atrás, promoveu um grande planejamento estratégico de expansão, né, dos seus funcionários de carreira, com cargos de carreira para quem quer trabalhar com investigações de dados pessoais, comunidade internacional, comunidade nacional. No Brasil, a gente tem uma autoridade com 35 pessoas trabalhando, com 5 diretores, e ainda não foi feito um teste de fogo, né, a prova de fogo sobre a capacidade dessa autoridade de identificar as violações do próprio Estado. Eu acho que nós veremos isso em breve, porque são muitos os casos candentes. Em resumo, Ana, tecnologias de vigilância são uma realidade e elas possuem vantagens e desvantagens. Como já destacamos nos episódios anteriores, a transparência no uso dessas tecnologias e de suas finalidades é essencial para garantir que o direito dos cidadãos sejam protegidos contra eventuais usos abusivos ou autoritários.
Por isso, precisamos de um debate público sério sobre o tema, para que possamos chegar a um modelo mais protetivo de dados pessoais e de direitos civis. A gente já está chegando ao fim desse episódio do Revoar. E assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas de filmes e livros para você continuar refletindo sobre o assunto. A Luísa Plastino perguntou aos nossos convidados sobre isso. Primeiro, as dicas do Pablo Nunes. Eu indico o documentário Coded Bias. É um documentário muito interessante, fala sobre a perspectiva dos Estados Unidos, né, e uso de reconhecimento facial, mas que dá muitas pistas para a gente entender também o cenário aqui no Brasil, né? Ele acompanha a pesquisadora Joy Buolamwini, do MIT, que constrói ali um protótipo de um espelho mágico que reconheceria o rosto da pessoa e projetaria nesse rosto faces de pessoas de admiração, né? No caso dela era Serena Williams. Só que aí ela descobriu, né, olhando para esse espelho, que o algoritmo de reconhecimento facial não reconhecia a sua face, apenas quando ela colocava uma máscara branca na frente da sua face. A partir desse momento, né, de uma experiência muito pessoal dela, ela vai desenrolando esse fio do reconhecimento facial, mostrando aí os seus vieses e também, de maneira muito clara, mostrando como está sendo utilizado nos Estados Unidos e como a população preta, né, negra está sendo, de maneira muito massiva, vigiada e controlada ali naqueles seus espaços de moradia. O Rafael Zanata também deu as dicas dele. Tem várias dicas bacanas para quem curte ativismo e direitos digitais, assim. O filme do Aaron Swartz, né, O Menino da Internet, é um excelente filme sobre alguém que lutava muito por direitos digitais, que faleceu, né, precocemente, né, aos 27 anos, e que tinha muito a contribuir. Se o Aaron Swartz estivesse vivo hoje, ele estaria ativamente nesse debate de vigilância, com certeza. E acho que tem livros que são muito fáceis de ler, escritos por gente muito técnica. Por exemplo, o livro Algoritmos de Destruição em Massa, traduzido no Brasil, né, da Cathy O'Neil, é um livro fantástico, porque a Cathy é uma matemática que trabalhava com análise preditiva e perfilização e resolveu escrever um livro em linguagem muito simples para explicar o que são os algoritmos, como eles são usados em massa e os seus efeitos danosos a liberdades civis. Então é legal ver essa galera da programação e da computação virando assim ativista político hardcore. Eu gosto muito de ver essa ponte acontecendo. E como diz o Abramovay, meu orientador, a gente precisa de mais engenheiros filósofos, né, no mundo. Então essa é bacana quando a gente vê isso acontecendo. E a Luísa também tem dicas culturais para dar aqui no Revoar. A nossa dica de hoje é o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, da escritora Ana Paula Maia. Com uma narrativa super envolvente, o livro retrata uma colônia penal desativada, onde permanecem esquecidos e aprisionados os personagens dessa história. Apesar de ser uma ficção, a autora consegue retratar em profundidade várias das tecnologias de vigilância e de controle de corpos que possivelmente encontraremos em qualquer visita aos cárceres, colônias penais, hospitais de custódia e outras tantas instituições de segurança pública que são mantidas no Brasil até hoje. Boa leitura! Esse foi o terceiro episódio da terceira temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. Nosso papo da semana que vem ainda será sobre a vigilância e o sistema de justiça criminal. Nossas convidadas serão a Carolina Aber, que é diretora de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a Poliana Ferreira, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e do Justa. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast, e pelas redes sociais do Laut. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar, no site do Laut, em laut.org.br/revoar. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A coordenação é da Paula Scarpim e da Clara Reustab. A produção é da Clara Reustab e a edição é da Cláudia Holanda e da Júlia Mates. A pesquisa para esse podcast é do Pedro Ancel e da Luísa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Yara Crepaldi e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast. Fiquem bem e até semana que vem. Nos vemos na próxima Revoada. Até lá!